Você já parou para pensar que as primeiras palavras que dirige à sua mente ao acordar podem decidir o rumo do seu dia? Imagine abrir os olhos e, em vez de deixar que o cansaço, as preocupações ou a pressa ditem o começo da manhã, escolher conscientemente dizer algo que transforme sua atitude. Agora pense, o que aconteceria se você entendesse que existe uma forma estoica de falar consigo mesmo ao amanhecer? Um lembrete capaz de transformar cada dia em um terreno fértil para a disciplina e a serenidade. Diga isso à sua mente ao despertar, e verá como sua percepção muda, como o que parecia difícil se torna administrável, e como os pequenos tropeços já não pesam tanto. Talvez você pense que são apenas palavras, mas a filosofia estoica nos ensina que o que repetimos dentro de nós se torna a força que nos guia. Por isso, quero que preste muita atenção ao que vem a seguir, pois nessas reflexões você encontrará uma mensagem que pode transformar a forma como encara suas horas, e será essencial para compreender a lição que marcará seu dia. A última, posso garantir, vai deixá-lo sem palavras. Mas antes de começar a primeira lição, se você considera estes vídeos úteis, convido-o a se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro das próximas novidades. Vamos começar. Lição 1. Organize sua mente. Imagine acordar e sentir que sua mente não é um campo de batalha, mas um espaço organizado, onde cada pensamento tem o seu lugar. Não se trata de viver sem preocupações ou apagar as dificuldades, e sim de aprender a começar o dia com uma intenção clara, com uma frase que defina a direção da sua jornada e transforme sua mente em aliada. Os estoicos compreendiam que a mente podia ser a maior fortaleza ou a pior prisão, e a diferença estava na forma de treiná-la. Todas as manhãs, ao abrir os olhos, você tem a oportunidade de decidir se deixará seus pensamentos vagarem sem rumo ou se lhes dará um propósito definido. A primeira ideia que escolhe ao despertar pode ser a semente da sua paz ou a centelha do seu caos. Por isso, é essencial declarar, mesmo em voz baixa, que sua mente está a seu serviço, que ela não é inimiga, mas companheira de caminho. Epicteto lembrava que não são as coisas externas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Se suas primeiras palavras do dia forem caóticas, seu dia será tingido dessa mesma desordem. Mas se afirmar com convicção que tem controle sobre o que pensa, começará a criar um escudo contra a confusão e a dispersão. A clareza não surge por acaso. É fruto da prática. O caos interior é como um quarto cheio de objetos espalhados. Quanto mais você tenta caminhar sem organizar, mais tropeça. Uma mente desorganizada acumula preocupações, dúvidas e distrações. E sem perceber, você começa o dia carregando um peso que não lhe pertence. Marco Aurélio aconselhava observar os pensamentos como visitantes. Alguns entram com respeito, outros trazem desordem. A chave está em decidir quais permitir que permaneçam. Organizar sua mente é parar por um momento, respirar fundo e reconhecer quais pensamentos te aproximam do seu propósito e quais apenas desviam sua atenção. A serenidade não é a ausência de movimento, mas a harmonia em que tudo ocupa seu devido lugar. Um pensamento de gratidão pela manhã, outro de propósito, outro de autocontrole. Essa pequena disciplina pode transformar completamente a maneira como você enfrenta o restante do dia. Pense que cada pensamento é uma ferramenta. Se as deixar espalhadas, pode se machucar com elas, mas se as colocar em ordem, poderá usá-las quando precisar. Da mesma forma, uma mente clara não elimina os problemas, mas permite enfrentá-los com inteligência, em vez de reagir por impulso. Sêneca advertia que uma vida sem direção é como um barco sem leme, arrastado por qualquer corrente. O caos mental é exatamente isso, a sensação de estar à mercê do mundo externo.
Mas quando você organiza sua mente, o leme volta às suas mãos. Passa a filtrar o que realmente importa e percebe que muitas das batalhas que travava não passavam de discussões internas consigo mesmo. Declarar que sua mente é sua aliada é assumir responsabilidade. Não se trata de esperar pensamentos perfeitos, mas de treinar-se para distinguir entre o útil e o prejudicial. Se todas as manhãs você repetir que tem controle sobre o que pensa, pouco a pouco sua mente aceitará essa verdade como hábito. Não há mágica, há disciplina. E a disciplina, embora exija esforço, sempre traz liberdade. O ordenamento mental não é luxo, é necessidade. Vivemos cercados de distrações, notificações e vozes externas que disputam nossa atenção. Mas o que define sua calma não é o que acontece fora, e sim como você escolhe organizar o que acontece dentro. Lembre-se, você não pode silenciar o barulho do mundo, mas pode escolher não deixá-lo entrar em seu interior. Cada dia é um novo começo. E a primeira ordem que dá à sua mente é a que traça o rumo. Se ao acordar você escolhe clareza, gratidão e propósito, o resto do seu dia seguirá essa mesma harmonia. Não espere que a calma chegue sozinha. Construa-a com cada pensamento consciente. O poder da sua vida não está no que ocorre fora de você, mas em como organiza o seu mundo interno. Faça da sua mente sua aliada e verá como tudo ao seu redor começará a fazer sentido. Lição 2. A disciplina comanda. A disciplina é a chave que abre a porta de todas as transformações profundas. Não há sucesso, não há calma, não há propósito sem ela. Ao despertar, o primeiro ato do seu dia deve ser ordenar sua mente com determinação. Esse instante define a diferença entre deixar-se levar pela inércia ou decidir caminhar com firmeza rumo às suas metas. Os estoicos sabiam que a disciplina era a virtude que sustentava todas as outras, pois sem ela, qualquer propósito desmorona ao primeiro sopro de comodidade. Quando você abre os olhos, a tentação de ficar na cama ou começar o dia com distrações é grande. Mas é aí que se trava a primeira batalha. Lembrar ao cérebro que o dever está acima do conforto é ensiná-lo quem está no comando. O corpo busca o caminho fácil, mas a mente treinada escolhe o caminho correto. Marco Aurélio escrevia que devemos nos levantar lembrando que nascemos para a ação, não para permanecer sob os lençóis. A disciplina não é castigo, é liberdade. Liberdade porque te liberta de ser escravo dos próprios caprichos e emoções passageiras. Ser livre não é fazer sempre o que se quer, mas ter o poder de fazer o que é necessário, mesmo quando não dá vontade. Cada manhã é uma prova silenciosa, um exame entre o fácil e o certo. Se você começa o dia cedendo à preguiça, reforça um hábito de fraqueza, mas se o inicia com disciplina, cumprindo o dever antes do desejo, treina a mente para resistir em todas as outras provas do dia. Sêneca advertia que ninguém é mais infeliz do que aquele que vive sob o domínio de seus desejos. Quem obedece ao conforto torna-se escravo dele, sempre buscando o prazer e sempre fugindo do difícil. Mas quem obedece à disciplina encontra força, porque sabe que nada externo pode roubar-lhe a decisão de agir. Cada ato disciplinado é um tijolo na construção do seu caráter. No início, parecem gestos pequenos. Levantar-se sem demora, cumprir uma tarefa antes de se distrair. Mas com o tempo esses tijolos formam uma muralha interna que nada pode derrubar. A disciplina te sustenta quando a motivação desaparece, porque nem sempre haverá vontade, mas sempre haverá escolha. Epicteto ensinava que a liberdade nasce do domínio de si mesmo, e isso começa na prática diária de escolher o dever. O caos interior se acalma com clareza, e essa clareza se fortalece com hábitos firmes. Ao acordar, diga à sua mente qual rumo vai seguir.
Lembre-a de que não foi feita para queixas ou desculpas, mas para a ação consciente. Se a cada manhã você cumpre essa primeira prova, sua confiança crescerá, porque saberá que pode confiar em si mesmo. Um homem ou uma mulher disciplinados não dependem da sorte, dependem da constância. Não esperam que a vida seja favorável, trabalham com o que têm e fazem de cada dia uma oportunidade. Marco Aurélio dizia que a vida de cada um é o que fazem seus pensamentos. Se você pensa em conforto, sua vida se enche de adiamentos. Se pensa em dever, sua vida se enche de propósito. E esse propósito não se constrói em grandes momentos, mas nos gestos cotidianos, na simples decisão de levantar, cumprir e avançar, mesmo quando custa. A disciplina é o caminho mais duro no começo, mas o mais libertador a longo prazo. Quem treina a mente para obedecer à razão em vez da comodidade, torna-se dono de si. Lembre-se, cada manhã é uma chance de mostrar quem governa, você ou seus impulsos. Não se trata de ser perfeito ou de não sentir cansaço, mas de escolher uma e outra vez o caminho certo até que essa escolha se torne natural. A disciplina comanda, porque garante que seus sonhos não fiquem só nas ideias, mas se tornem realidade. Se decidir que sua mente comanda seu corpo, se lembrar que o dever vem antes do prazer, sua vida mudará de direção. Não adie mais. Não negocie com a preguiça. Escolha levantar-se com força. Lição 3. A gratidão te eleva. A gratidão é uma das forças mais poderosas capazes de transformar a forma como você vê o mundo. Não é uma emoção passageira, mas um hábito que eleva o espírito e muda a direção da mente. Quando você escolhe começar o dia agradecendo, conecta-se à abundância em vez da falta. Não significa negar as dificuldades, e sim reconhecer que, mesmo em meio a elas, sempre há motivos para sorrir. Os estoicos ensinavam que não devemos desperdiçar energia desejando o que não temos, mas encontrar serenidade em valorizar o que já está em nossas mãos. Marco Aurélio escrevia em suas meditações que, ao abrir os olhos a cada manhã, devemos lembrar o valor de ter um novo dia, de respirar, de poder agir em harmonia com a virtude. Reconhecer o que se tem antes de ansiar pelo que falta é um ato de sabedoria, porque a mente focada na carência nunca se sacia, sempre busca mais, sempre encontra motivo para se queixar. A mente grata, ao contrário, se fortalece com o que possui. Encontra calma no simples e motivação no cotidiano. Imagine despertar e, em vez de pensar no que falta, nomear 3 coisas que te fazem sorrir. Sua saúde, o teto que te abriga, as pessoas ao seu lado, ou simplesmente o fato de estar vivo para tentar mais uma vez. Essa escolha aparentemente pequena cria uma diferença imensa, pois programa sua mente para a plenitude em vez do vazio. Sêneca dizia que a pobreza não está em ter pouco, mas em desejar demais. A gratidão quebra essa armadilha, porque ao agradecer pelo que já existe, você entende que não precisa de mais para sentir paz. A abundância não está no externo, mas no olhar. Um coração agradecido transforma o comum em extraordinário. Faz da rotina um presente e da dificuldade um mestre. Epicteto lembrava que não controlamos o que acontece, mas controlamos a maneira como interpretamos. Se você decide interpretar a vida com gratidão, até os desafios se tornam oportunidades. Agradecer não é resignar-se, é reconhecer o que é bom e usar isso como base para avançar. A mente grata traz calma, porque deixa de lutar contra o que falta e começa a focar no que já existe. E dessa calma nasce a motivação, pois você percebe que já possui os recursos internos para enfrentar o que vier. Ao acordar, diga 3 coisas pelas quais você sorri. Esse simples ato é como acender uma luz que guiará seus passos durante todo o dia.
Cada vez que o repete, seu cérebro reforça a ligação entre gratidão e bem-estar. E pouco a pouco, isso vira um hábito natural. Você não precisa que nada mude por fora para sentir plenitude, porque ela já está dentro de você. O poder de agradecer logo cedo é que isso te coloca na posição de criador, não de vítima. Quando agradece, você escolhe não se fixar no que falta. Escolhe ver que já tem o essencial e, a partir disso, agir com clareza. A gratidão é a base da resiliência, pois quem reconhece o bem, suporta o difícil. Ao contrário, quem só vê o que falta, desmorona diante da primeira adversidade. Por isso, os estoicos valorizavam tanto essa prática, porque, ao agradecer, permaneciam firmes mesmo em tempos adversos. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador e carregando responsabilidades imensas, encontrava motivos para agradecer a cada amanhecer, por cada oportunidade de viver conforme a virtude. Hoje você também pode fazer o mesmo. A queixa não constrói nada, mas a gratidão abre caminhos. Não espere ter tudo para agradecer. Se fizer isso, nunca será suficiente. Comece agora, com o que tem, com o que é, com o que respira. Essa atitude te conecta a uma abundância que nada externo pode tirar. A gratidão te eleva acima dos problemas, porque te lembra que já possui muito mais do que costuma perceber. Cada manhã é um convite a escolher o enfoque com que caminhará. Faça com que esse enfoque seja a gratidão e verá como tudo o mais começará a se organizar. Lição 4. Calma na tempestade. A vida está cheia de momentos em que tudo parece sair do controle. Situações que surgem ao mesmo tempo, problemas que exigem atenção imediata, emoções que se acendem como fogo. Nesses instantes, é fácil se deixar levar pela pressa, acreditando que ansiedade é o mesmo que eficiência. Mas os estoicos sempre lembraram: a verdadeira força é manter a calma no meio da tormenta. Ao acordar, diga claramente à sua mente que a pressa não manda. Rapidez não é sinônimo de produtividade e serenidade não é lentidão, é precisão. Quando você escolhe começar o dia com calma, sua mente se organiza e essa clareza se torna sua melhor aliada para enfrentar o que vier. Marco Aurélio escrevia que nada de bom nasce da fúria, porque tudo o que vem do descontrole termina em arrependimento. A serenidade multiplica a eficácia, pois permite agir com lucidez, distinguir o urgente do importante e tomar decisões que duram, em vez de reações impulsivas que pioram a situação. Problemas não se resolvem com ansiedade, resolvem-se com razão e paciência. Pense nas vezes em que um desafio lhe pareceu imenso, porque você o via com nervosismo, e como o mesmo obstáculo se tornou manejável quando você o encarou com calma. A ansiedade é uma lupa que distorce a realidade, ampliando o que não importa. A serenidade é um espelho que mostra as coisas como são, sem exagero. Epicteto ensinava que não nos perturba o que acontece, e sim o modo como interpretamos. Se você vê a tempestade como um caos incontrolável, se paralisa. Se a encara como uma oportunidade de praticar a calma, se fortalece. O dia se conquista com passos firmes e tranquilos. A pressa só faz tropeçar. A constância leva longe. Disse que quem avança devagar, mas com direção, chega antes de quem corre sem rumo. A serenidade sustenta esse passo firme, porque poupa a mente do desgaste de pensamentos inúteis. Imagine-se no mar durante uma tempestade. O marinheiro inexperiente entra em pânico, age sem pensar e afunda mais rápido. O marinheiro sábio, por outro lado, sabe que o mar não responde ao desespero. Ele respira, ajusta o leme e espera o momento certo para agir. Na vida, acontece o mesmo. Não importa o tamanho da tempestade, e sim o seu estado interno. A pressa é a reação de quem quer fugir do desconforto. A calma é a decisão de quem entende que só assim pode dominar a situação.
Cada dia traz suas provas, algumas pequenas, outras imensas, mas nenhuma se vence com ansiedade. A eficácia verdadeira nasce da serenidade, da mente que se recusa a correr sem sentido. Marco Aurélio lembrava que o tempo se desperdiça quando a mente se dispersa, e a dispersão é filha da pressa. Toda vez que você escolhe parar, respirar e responder com tranquilidade, está fortalecendo seu caráter. Calma não é ausência de problemas, é controle interno em meio a eles. A ansiedade multiplica os erros, a calma multiplica os acertos. Pergunte a si mesmo, de que adianta resolver rápido se depois precisa refazer por ter agido mal? É melhor avançar com firmeza do que gastar energia em passos apressados. O mundo moderno empurra para a correria, para a ilusão de que o valor está na velocidade. Mas o estoico sabe, o valor está na solidez, na serenidade que o mantém no centro, independentemente do que acontece ao redor. O dia não se vence aos gritos, mas com passos seguros, reflexo da sua calma. Não confunda movimento com progresso, nem rapidez com eficiência. A calma é a arma do sábio, a pressa, a armadilha do impaciente. Lembre-se, a tempestade sempre passa, mas a serenidade que você cultiva no meio dela permanece. Faça da calma sua força e verá como até as batalhas mais difíceis se tornam oportunidades de crescimento. Lição 5. Hoje será diferente. Essa frase simples carrega um poder imenso quando você decide repeti-la ao abrir os olhos. Ela afirma que este dia não será uma cópia do anterior, que você não está condenado a repetir erros nem a viver no piloto automático. A vida só se torna uma sequência de rotinas idênticas se você permitir. Cada amanhecer chega como uma página em branco à espera da sua tinta. A mente precisa compreender que cada manhã é uma nova oportunidade, pois do contrário, se acomoda na inércia, se refugia em velhos hábitos e se convence de que nada pode mudar. Mas a verdade é outra. Toda transformação profunda começa num instante de decisão, e esse instante pode ser hoje. Diga à sua mente que hoje você vai agir de modo diferente, com mais consciência e mais força. Não dê espaço à velha desculpa de sempre fui assim ou as coisas nunca mudam. Os estoicos ensinavam que não são os dias que se repetem, e sim nós, quando insistimos nas mesmas atitudes. Marco Aurélio lembrava em suas meditações que, a cada manhã, é preciso pensar em como viver de acordo com a virtude, porque o que importa não é o que passou ontem, mas o que você decide agora. Agir de modo diferente não significa transformar toda a sua vida de uma vez, e sim escolher, com clareza, uma resposta mais sábia do que a de ontem. Se ontem você cedeu à raiva, hoje escolhe a paciência. Se ontem a preguiça venceu, hoje você decide se mover. Se ontem dominou a queixa, hoje pratica a gratidão. Cada pequeno avanço é um golpe contra o muro da rotina. Sêneca dizia que a vida é longa o bastante quando sabemos aproveitá-la. O que encurta o tempo não é o destino, é a repetição inconsciente. Mas, quando você decide que hoje será diferente, o tempo se expande, porque você o preenche de presença. Não deixe que sua mente o engane com a ideia de que todos os dias são iguais. Essa é uma ilusão criada pela distração. A realidade é que cada amanhecer é único, porque você já não é o mesmo, porque as circunstâncias mudam, porque a vida se move. Epicteto ensinava que você não pode controlar os acontecimentos, mas pode controlar como responde a eles. É essa resposta que define se o dia será diferente ou se você cairá nas mesmas armadilhas de sempre. Repita com convicção: meu presente é a ferramenta para mudar meu destino. Não se trata de palavras vazias, mas de lembrar à sua mente que o único momento onde realmente pode agir é o agora. Nem o ontem, nem o amanhã estão em suas mãos. O passado já se foi,
O futuro ainda não chegou, mas este instante é o cinzel com o qual você esculpe sua vida. A diferença entre uma existência repetitiva e uma vida plena está em usar esse cinzel todos os dias. Não são necessários grandes planos ou esperas distantes. O essencial é aproveitar o momento em que você respira e escolhe agir. Marco Aurélio resumiu isso de forma contundente. A perfeição do caráter consiste em viver cada dia como se fosse o último. Se hoje fosse o seu último dia, você realmente o gastaria repetindo os mesmos erros ou decidiria vivê-lo de outro modo? O poder dessa pergunta está em despertar a urgência de viver com consciência. Não se trata de se fixar na morte, mas de lembrar que não dá para desperdiçar o presente. A vida muda quando você muda, e a mudança começa quando você declara: hoje não serei uma cópia de ontem. Transforme essa afirmação em um compromisso, não apenas em um desejo. Cada decisão tomada hoje será diferente porque você escolheu acordar de verdade. Não caia na armadilha de pensar que o importante está longe. O importante é agora. O destino não se constrói em anos, mas nos dias, nos instantes vividos com intenção. E se você preencher este instante de consciência, já estará mudando o rumo da sua vida. Hoje será diferente, se você decidir assim, porque é sua atitude que faz a diferença. Não deixe para amanhã, não adie. Comece agora. Este é o seu momento, este é o seu poder. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. A segurança abre portas. Convido você a se inscrever, ativar as notificações e comentar para que o YouTube reconheça que esses vídeos são úteis para pessoas como você. Isso nos motiva a continuar criando conteúdo semelhante no futuro. Agradeço sinceramente seu tempo e apoio. Nos vemos na próxima.